pessoal, mais uma vez aqui no canal Receitas da Júlia com uma receitinha bem fácil, bem gostosa. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia Terezinha, meu canal é esse, Receitas da Júlia. Hoje nós vamos fazer uma rosquinha de polvilho, pode ser doce ou salgado. Pode ser rosquinho ou aquelas bolinhas de biscoitinho, que fica muito saboroso. E é bem fácil de fazer. Então nós vamos precisar de 2 ovos, uma mexida aqui nos ovos. É muito fácil de fazer, pode ser feita com polvilho doce ou azedo. 3/4 de xícara de açúcar cristal. Se você não tiver o cristal, eu faço com outro, mas eu experimentei já fazer com o cristal, ficou muito bom. 2 colheres de sopa de margarina. A princípio a gente mexe com uma espátula, uma colher ou com fouet. O fouet eu acho que aqui não vai ficar bom, vai ficar muita massa grudada nele. Daqui a pouco a gente põe a mão na massa. Aqui 3/4 de xícara de maisena. Bem tranquilinho. Então aqui é só ir agregando, sempre dá uma mexidinha. Aqui já tem a margarina, os ovos, o açúcar, a maisena. Aqui 3/4 de xícara de polvilho doce ou azedo. Três quartos de xícara de farinha de trigo. Quando a gente faz massa assim para enrolar, aí é o seguinte, às vezes a gente precisa colocar um pouquinho mais de farinha ou um pouquinho mais de manteiga, quando leva leite, o leite, porque às vezes a farinha tem uma textura diferente. A gente põe a medida certinha, às vezes não dá certo, não dá liga, então a gente vai, coloca um pouquinho mais. Ela tem que soltar das mãos aqui depois. Precisa sovar, não precisa nada disso. 3/4 de xícara de queijo, eu tô colocando parmesão, pode ser queijo. Então pessoal, recapitulando, colocamos 2 ovos, 2 colheres de margarina, 3/4 de xícara de açúcar cristal, 3/4 de xícara de maisena, 3/4 de xícara de polvilho doce ou azedo e 3/4 de farinha de trigo. 3/4, por último, 3/4 de queijo parmesão ralado. Como eu disse, de repente a gente precisa botar um pouquinho mais de farinha. E aqui falta só o fermento, 1 colher de sopa de fermento. Como vocês já sabem, essa tampinha do fermento equivale a 1 colher. E daqui a pouquinho a gente já põe a mão na massa. Aí você vê, se achar que precisa um pouquinho mais. Na hora de colocar no tabuleiro, na forma untada, passei só manteiga. Vocês colocam um pouquinho afastado uma da outra, que ela dá uma crescidinha. Senão vai ficar uma rosquinha emendada ou um bolinho emendado. Então aqui já dá pra colocar a mão na massa. Não precisa sovar, basta só misturar. Eu vou acrescentar só um pouquinho de farinha, porque ela ainda está um pouquinho grudada. Dá até para fazer a bolinha, mas... Ó, mais um pouquinho só de farinha a mais. Um pouquinho só para desgrudar da mão.
Esse biscoitinho é muito rápido, muito fácil de fazer e muito gostosinho. Tem aquele tradicional biscoito de polvilho, mas tem gente que não gosta de fazer, que tem que ferventar, tem que escaldar. Uma hora dessa eu vou fazer uma receita também daquele mais fácil. Parece, é a mesma massa, mas parece que se a gente fizer em bolinha ou em rosquinha, fica outro sabor. Tabuleiro só levemente untado. Tem que fazer bolinha pequena, porque, como eu disse, ela cresce um pouquinho. Senão vai juntar tudo. Bolinha tradicional. Se você achar que ainda está grudando na mão, vai passando um pouquinho de farinha. Mas daqui a pouco já dá para fazer. Bolinha. Bota as crianças para ajudar a fazer. A criança adora mexer com massinha. Então pode ficar comendo a massinha toda porque é gostosa. Aí depois guarda num pote. Um pote de vidro, uma lata, um pote bem fechadinho. E durante a semana tem um biscoitinho gostoso. Aí você experimenta uma vez com o polvilho doce, da outra vez faz com o polvilho azedo. Fica meio grudenta na mão, mas é fácil de modelar. Vocês vão colocar no forno pré-aquecido. Esse tem que ser a 200 graus. Mas fica de olho. 10 minutinhos já olha. Quando começar embaixo a ficar moreninho, em cima fica branquinho. É que nem aquele biscoitinho de leite condensado. Se ele ficar moreno em cima, embaixo já queimou. É super rápido. Quando eu colocar no forno, eu vou depois, quando tirar, eu vou medir, eu vou falar para vocês o tempo que eu deixei. Mas em 10 minutos eu já começo a olhar. Porque ele é tipo um sequilho. Então, começou a ficar moreninho na base, em cima já tá ótimo. Aí aqui é aquele truquezinho. Dá uma amassadinha com o garfo, só para ficar bonitinho. Dá uma distânciazinha porque para não grudar. Tá escorregando por causa da manteiga. Eu também gosto de anotar a quantidade que dá em cada receita que eu faço, porque se você quiser fazer uma nova receita, já sabe a quantidade. Então, esse aqui eu já vou botar no forno enquanto eu faço o rosquinho para vocês verem, tá? Ou se vocês quiserem criar outro tipo também de biscoitinho, cada um faz um feitiozinho, que a gente faz os mais fáceis. A rosquinha também tem que dar um espaço. Ela vai ficar achatadinha, fica muito engraçadinha, muito gostosa. Aí bota em tabuleiro separado também, forma separada, porque a bolinha, ela fica mais, tem mais massa, ela demora mais a cozinhar, a assar um pouquinho. Essa daqui tem que vigiar mais rápido ainda, porque como ela é mais fina, tem que ficar de olho. Aí nós vamos levar para o forno. Eu vou marcar o tempo que esses vão ficar. Depois a gente vê, tira do forno para ver como ficou, tá bom? Então, pessoal, eu medi aqui os biscoitinhos. Os primeiros que eu fiz um pouquinho grande a bolinha, virou quase biscoito Maria. Ficou desse tamanho. Ó, moreninho embaixo e em cima tem que ficar branquinho. As rosquinhas, também moreninha, sequinha. Deixa, quando tirar do forno, deixa secar um pouquinho antes de tirar para botar no pote, na travessa, onde você for servir. Porque assim ela tá sequinha. Se tirar ela ainda quente, ela fica mole. E esse aqui eu fiz um pouquinho menor, fiz a bolinha bem pequenininha, ficou desse tamanho assim.
Então a receita, essa receita que nós fizemos aqui, dá essa quantidade toda. Ou você faz tudo de uma forma só. Esse aqui eu pré-aqueci o forno, 200 graus, demorou 15 minutos. Eu fiquei vigiando, 10 eu já olhei, aí dei uma olhadinha embaixo, já estava bom, tirei. Esse aqui foi o segundo que eu fiz, foram 12 minutos, porque o forno já estava quente. Esse aqui também foram 12 minutos, porque o forno já estava quente. Eu vou abrir uma rosquinha, para vocês verem como fica. Fica bem sequinha, muito gostosa. Entre o polvilho doce e o polvilho azedo, não senti diferença nenhuma. Já fiz com os dois. Você faz então com o polvilho que tiver, tá bom? Então aquela quantidade de massa dá esse tanto de rosquinha, esse tanto de biscoitinho. Dá em torno de 40 bolinhas e 15 rosquinhas. Eu contei que eu gosto de saber a quantidade. Tá bom? Então até a próxima. A próxima nós devemos fazer um bolo, um pudim sem leite condensado, aquele vilão gostosíssimo. Beijo, até lá!